seus olhos, vamos orar, vamos agradecer a Deus pelas bênçãos, pelos milagres, nosso Deus e Pai. Nós agradecemos ao Senhor, Deus, pelas tuas ricas bênçãos que o Senhor tem derramado. Agradecemos a Ti, Senhor, pela bênção da proteção. Agradecemos ao Senhor, porque o Senhor é maravilhoso. Muito obrigado por essa noite de quarta-feira, Senhor. Muito obrigado pela Tua presença em nossa vida, pela Tua presença aqui nessa igreja, pela Tua presença na vida dessas pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. Que a Tua bênção esteja cobrindo cada uma dessas pessoas, em nome de Jesus. Nós apresentamos agora este culto nas Tuas mãos, esta mensagem, que o Teu Espírito Santo esteja falando de forma poderosa aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Por favor, abra a sua Bíblia. Livro de Jó, 42, 10. Jó, 42, 10. Assim, no 2, 42, 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando este orava por seus amigos, e lhe restituiu em dobro tudo quanto ele antes tinha. Amém. Fala comigo. Se Deus restituiu a Jó, ele pode restituir para mim também. Só para quem quiser. Se Deus restituiu para Jó, ele pode restituir para mim também. Irmãos, nós lemos esse texto por muitas vezes, mas poucas pessoas tiveram a curiosidade de entender por que esse versículo ele está escrito. E nós vamos ensinar isso para você agora. Nós aprendemos que a Bíblia diz que Jó, ele fazia sempre festa com a sua família. Na sua festa, no seu banquete, ia sempre os seus filhos, as suas filhas e a sua esposa, ou seja, toda a sua família. Porém, quando a festa acabava, a Bíblia diz que Jó se levantava de madrugada, e quem sabe ele chama sua esposa, chama seus filhos e dizem: olha, agora nós vamos fazer uma festa para Deus. Agora nós vamos fazer uma celebração a Deus. E nós vamos até o altar do sacrifício e vamos oferecer ali o nosso sacrifício. Está lá em Jó 42, versículo 2. E aí, quando nós aprendemos isso, 42, 2, não, está lá em Jó capítulo 2. E aí, pastor, o que isso quer dizer com isso? Toda vez que Jó ele apresentava o seu sacrifício a Deus, ele fazia 3 pedidos a Deus. O primeiro pedido que Jó ele fazia a Deus, quando ele estava ali na manhã apresentando o seu sacrifício, quando ele ali estava celebrando o culto de gratidão a Deus, a primeira coisa que ele pedia era para que o Senhor blindasse a sua família,
para viva, anjos. Cubra minha esposa, cubra os meus filhos, cubra a minha vida com uma muralha de fogo, com uma muralha viva. E a segunda coisa que Jó ele pedia, ele dizia: Senhor, eu também ofereço esse sacrifício para que o Senhor me abençoe. Todo mundo quer ser abençoado, né, igreja? Amém. Amém. Essa é uma oração tranquila para que o Senhor abençoe o trabalho das minhas mãos. A Bíblia diz que Jó era o homem mais rico do Oriente. A Bíblia já começa falando de Jó. E ele tinha 500 juntas de jumento, tinha 500 ovelhas, aí vai ditando. E aí no final diz, ele era o mais rico do Oriente. Por quê? Porque Jó, ele era o homem cabeça. Jó, ele projetava grande. Ele era um homem nobre. Ele era um ramo frutífero. E tudo que ele colocava as mãos dava certo. Tudo que ele colocava as mãos multiplicava. Tudo que ele colocava as mãos prosperava. Então ele falava: continua abençoando a obra das minhas mãos. Parece que eu tinha lido Salmo 128. No trabalho das suas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Mas ele pedia também uma terceira coisa. Ele orava a Deus e dizia: Deus, está aqui o meu sacrifício. E eu peço ao Senhor que dobre o meu patrimônio. Porém, irmãos, eu vou entrar naquilo que todo mundo já conhece. Teve um dia que o diabo, ele chega diante de Deus e fala: Deus, eu estou vendo que Jó, ele é o mais rico do Oriente. E eu estou vendo que ele é um homem fiel, temente a Deus, desígnio mal, oferece oferta de sacrifício do Senhor toda semana, está ali de madrugada. Permita que eu toque nele, para nós vermos se ele vai continuar sendo fiel ao Senhor. Para nós vermos se ele vai continuar oferecendo oferta de sacrifício ao Senhor para prosperar. Para nós vermos se ele vai continuar sendo grato ao Senhor. Se o Senhor permitir, aí Deus fala para ele assim: Satanás, toca-lhe tudo que ele tem, só não toca em sua vida. E aí a Bíblia diz que Jó estava na sua casa, chega um mensageiro correndo e diz: meu Senhor, fogo veio do céu e consumiu todo o seu gado, matou as suas ovelhas, queimou tudo e nada sobrou. Aí a Bíblia continua dizendo uma coisa interessante. Antes mesmo, está escrito aí, antes mesmo que este terminasse de falar, já chegava outro e dizia: Senhor, veio um vento do Oriente e bateu contra as paredes da casa e todos os filhos morreram. Jó dormiu rico e amanheceu pobre. Jó dormiu milionário e amanheceu, acordou mendigo. Mas eu não quero falar apenas somente disso. Satanás, ele queria acabar com o sacrifício de Jó. Por quê? Porque a forma da pessoa prosperar e Deus abençoar o trabalho das suas mãos é através do sacrifício. E quando Satanás ele planeja acabar com a aliança que Jó ele tinha com Deus, porque acabar com a aliança que Deus tinha com Jó ele não conseguiria. Ele então decide: se eu tocar naquilo que ele tem, eu quero ver se ele vai oferecer sacrifício. Amém? Está entendendo? Amém. Por que Satanás ele toca primeiro nas finanças de Jó? Por que ele, por
sacrifício. Eu vou acabar com todo o gado, assim ele não vai ter nada para sacrificar. Ele foi lá e acabou com as ovelhas, assim Jó não tinha nada para sacrificar. Ele acabou com os jumentos, assim Jó não poderia vender o jumento, comprar uma ovelha, um cordeiro e sacrificar. Ou seja, ele não matou os filhos primeiro. Por quê? Porque ele quer tirar o poder do sacrifício da vida de Jó. É assim que o diabo faz na nossa vida. Quando ele vê que Deus está nos prosperando, quando ele vê que Deus está nos dando vitória através do trabalho das nossas mãos, quando ele vê que Deus levanta provedores para nos abençoar, sabe o que ele faz? Ele tenta acabar com o sacrifício. Primeiro ele tenta acabar com a nossa coragem, com o nosso poder de sacrificar. Ele tenta acabar com o nosso desejo de sacrificar, colocando pessoas para falar mal de oferta para nós, colocando pessoas para falar que a igreja pede demais, colocando pessoas para falar do pastor, comedor de arroz com feijão. Ele faz de tudo. E escute, ele não usa ninguém lá fora, ele usa a gente dentro de casa. Ele poderia ter matado os filhos de Jó. Mas se ele mata os filhos de Jó, Jó pegava um bezerro, um boi, sacrificava para Deus e falava: Deus, ressuscita os meus filhos. Pastor, mas não estava nem no tempo de Jesus. Elias ressuscitou o menino. Eliseu ressuscitou o menino. Eliseu, depois de morto, enterrado numa batalha, um soldado morreu, jogaram o soldado em cima dos ossos de Eliseu e o soldado ressuscitou. Então o segredo de Satanás era primeiro acabar com o poder do sacrifício de Jó, era acabar com o patrimônio de Jó. Por quê? O que o diabo quer? Quer nos ver chorando, quer nos ver mendigando, quer nos ver vivendo em uma miséria total, plantando, colhendo, mas não desfrutando. Ele não importa o que você planta, ele não importa o que você colha, ele não quer ver você desfrutando. Você vai lá, trabalha, recebe o seu salário, sai pagando todas as contas, e ainda fica devendo prestação para o mês que vem, e não desfruta. Você trabalha, mas não vê o fruto do trabalho das suas mãos, só dá para pagar e ainda falta algumas coisas. Sempre a pessoa está deixando: eu vou pagar o açougue esse mês, mas a mercearia eu pago mês que vem. Mês que vem, pago a mercearia, mas o açougue pago outro mês. Está todo mundo entendendo o que eu estou dizendo? Não. Esse mês eu vou pagar a conta de água, a conta de luz eu deixo no mês que vem. O mês que vem paga a conta de luz e deixa a conta de água no mês que vem. E assim vai. Porque é obra de Satanás acabar com o nosso patrimônio, é obra de Satanás ver-nos envergonhados. Por quê? Porque Deus ele prometeu que nos abençoaria, que o trabalho das nossas mãos seria próximo. Ele diz que o trabalho das suas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Ou seja, o trabalho das minhas mãos, ele tem a unção de Deus para me fazer prosperar e ser feliz em tudo. Mas não é assim com muitas pessoas. Ele trabalha, mas não consegue ser feliz. Então, Satanás ele sabe muito bem o que ele faz. Ele quer arrancar de nós, assim como fez com Jó, o poder do sacrifício. Depois que ele arranca de Jó o poder do sacrifício, o poder de sacrificar, ele fala: agora eu vou matar a família dele. Mata os filhos. E aí, tem muita gente que acha, glória a Deus, aleluia. Tem muita gente que acha que acabou ali. Não acabou ali. Lá no capítulo 2, depois que Satanás matou os filhos de Jó, depois que Satanás colocou Jó pobre e mendigando, ele diz assim: nu eu vim a este mundo, e nu voltarei. Tudo que eu tenho foi Deus que me deu.
Deus deu e Deus tomou. Bendito seja o nome de Deus. Aí o diabo foi endemoniado. Quando ele ouve essa frase da boca de um milionário que amanheceu pobre, miserável, mendigando e de luto por causa dos seus 10 filhos. E aí Satanás volta a Deus e fala: deixa eu tocar na vida dele. Eu quero ver se ele vai continuar essa obra. E Deus falou para ele: na vida dele você não pode tocar. Você pode tocar na saúde. E a Bíblia diz então que no outro dia, Jó passava o dia coçando as suas chagas, as suas feridas. Eu falei na igreja uma das perebas, tudo com carne de Deus. Aonde Jó estava? No mundo. Por isso que a Bíblia diz que Deus ele pega o pó do lixo, levando o necessitado e faz sentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele pegou Jó do pó, levantou porque estava necessitado e o fez assentar entre os filhos. Voltou a dar a posição para Jó. Mas veja bem, Deus, ele a todo momento, quando vê Jó no sofrimento de Jó, ele diz assim: olha, ainda que ele me mate, nele esperarei. Glória a Deus. Nas suas mãos há força, e na sua presença até a tristeza tem. Glória a Deus. Porque só uma coisa podia mudar a história de Jó. Como ser inteligente, o que é essa coisa? O sacrifício. Mas como que Jó iria sacrificar se ele estava meditando? Se todo dia as pessoas tinham que levar comida para ele, tinham que ajudar. E aí, Jó, quem sabe, com muita dor, com os tumores estourando do seu corpo, da cabeça até a planta dos pés. O casamento de Jó estava abalado, que nem para matar a mulher de Jó, Satanás não prestou. Ele falou: eu faço ele ficar pobre, mato os filhos, a mulher, o Deus para perto do marido. Quer que eu te prove? Quer que eu te prove? Irmão, escute isso. Só tem uma coisa que consegue desestabilizar o homem de uma forma muito forte e revoltante: é a mulher dele. Quando perder o emprego, ele vai desestabilizar um pouquinho, mas ele vai dar a volta por cima. Pode estar doente, que depois ele vai sarar, mas quando tem uma mulher na vida de um homem que fica só desestabilizando ele, ele dá vontade de morrer. Não é nada de machismo que não se quer. Ela chega diante de Jó, a única pessoa que vivia com todo luxo, com toda riqueza, porque o marido proporcionava. Era para ela dar um colo para ele, era para ele colocar a cabeça dele no seu ombro e falar: Jó, eu estou com você até o final, Jó, fica tranquilo, nós vamos passar por isso juntos. Não, ela chega diante dele, aponta o dedo para ele, não estava com ele, ela vai diante dele e diz: aqui ó, abandona
a mulher, em vez de apoiar, diz: ó, você está sozinho nesse. Caiu aqui. Tá bom, deixa cá. Você está sozinho nessa? Quem é casado aí? Desestabiliza ou não desestabiliza? A mulher respondeu, os homens não teve coragem de responder. Aí Samuel, você não teve coragem? Ah, entendi, melhor ficar calado, né? Tá certo, tá certo. Mas amém, vamos continuar o texto. E aí, Jó nessa situação, vendo seus filhos mortos, cheio de tumores, de um homem milionário, um homem pobre, ele, em todo esse estado de calamidade, destruído completamente, ele faz uma oração. E lá em 42:2, ele diz: meu Deus, eu sei que tudo podes, e nenhum dos seus pensamentos, em outras traduções, nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Continue lendo o texto. A Bíblia diz que na mesma hora, Deus, ele dá uma ordem aos 3 amigos dele. Todo mundo conhece a história, né? Ele dá uma ordem para Elifas e manda Elifas falar com os outros 2 e diz: olha, eu não vou ouvir a oração de vocês, porque vocês falaram para Jó usando meu nome, coisa que eu não vos autorizei fazer. Agora todos vocês estão em pecado, e se vocês quiserem se ver livres, vocês vão ter que pegar 7 cordeiros. Está escrito? Vocês vão pegar 7 cordeiros, vão levar diante de Jó, e eu ouvirei a oração de Jó, não a de vocês. Pastor, resume: vocês vão ter que prover o cordeiro da vossa vida. Glória a Deus, aleluia. Conseguiu pegar? Está pegando? Amém. O que é que poderia mudar a história de Jó? O sacrifício. Jó tinha? Não tinha. Deus fala: eu sou Jeová Jiré, o mesmo que visitou Abraão quando ele ia sacrificar Isaac, e eu fiz aparecer o cordeiro. Fica tranquilo, Jó, que vai aparecer o cordeiro. Você vai sacrificar o cordeiro, vai orar pelos seus amigos, e eu vou restituir em dobro o sacrifício que você deu. 7 cordeiros e 7 bezerros. Elias, fala com os outros 2. Vocês vão pegar 7 cordeiros e 7 bezerros. Vão até Jó, apresente a Jó, e ele vai sacrificar e orará por vocês. Assim, eu ouvirei a oração de Jó. Então, é um segredo que as pessoas não sabem. Eles só veem assim: e Deus restituiu a Jó tudo que ele tinha em dobro quando ele orou pelos seus amigos. A história não é essa. Esse é o final da história. O início da história está em 42:2. Vencer o Senhor do pós, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. E aí a Bíblia diz, e eu quero que você leia isso na sua casa. Não acredite no que eu estou falando. Chegue na sua casa e leia. Ele então levanta 3 provedores para entregar na mão de Jó o sacrifício. Pastor, não estou entendendo. Ele devolve a Jó o poder de sacrificar, para que através do sacrifício ele restitua a Jó tudo que ele tinha perdido antes. O poder do sacrifício. Satanás
500 juntas de jumento, 500 ovelhas. Por que Deus ele não deu a Jó apenas 500 juntas e 500 ovelhas? Porque Deus é melhor que o diabo em tudo. Se o diabo roubou 500 ovelhas, se o diabo roubou 500, Deus devolveu 1000, porque Deus é bem maior que qualquer poder. Deus é bem maior que qualquer coisa. Se ele te rouba tanto, Deus vai te devolver em dobro, porque ele não pode se igualar a ninguém. Ele é melhor, ele é maior. E lá no 42:10, a Bíblia diz então que quando Jó orava, Deus, ele devolve a Jó. Outra coisa que ninguém lê é o 11:12. Todo mundo tem curiosidade, mas como aconteceu? Foi num passe de mágica? Porque nós sabemos como ele ficou pobre. No instalar de Deus, o diabo subiu. Mas pouca gente pergunta, como ele ficou rico? Leia o 11 e o 12. A Bíblia diz que de repente, algumas traduções dizem irmão, mas não é irmão de sangue. Pessoas chegavam de longe e colocavam nas mãos de Jó anéis de ouro e apresentavam autoridade. Amém? Amém? Mas não é um simples anel de ouro, irmão. Aqui está dizendo autoridade. Jó era uma autoridade. Coloca no dedo de Jó um anel de ouro. Quando Deus quis honrar José, ele faz Faraó colocar no dedo de José um anel representando a autoridade máxima abaixo do rei naquela época. Quando o filho pródigo volta para casa, seu pai fala para o seu irmão, coloque no dedo dele um anel, devolvendo a autoridade de filho, devolvendo a autoridade de filho de Jeová Jiré. Então a Bíblia diz que pessoas começaram a vir diante de Jó, colocaram algumas coisas em seu pescoço, davam moedas, davam dinheiro, e Jó se viu com o dobro do que ele tinha. Glória a Deus. Você já reparou que não caiu dinheiro do céu? Você já reparou que não foi um passe de mágica que ele ganhou na loteria? Não. Deus levantou um provedor do sacrifício. E Deus levantou os provedores para mudar a história de Jó. Glória a Deus. E se Deus fez isso na vida de Jó, Ele pode fazer na sua vida e Ele faz. Glória a Deus. Eu não estou dizendo que Deus vai fazer, eu estou dizendo que Deus faz isso na minha vida. Vou dar meu testemunho de novo. Fazendo um tratamento da minha filha, decidi contratar um especialista. E aí, imagina o preço da consulta de especialista. Deus levantou um provedor e pagou a consulta sem eu pedir. Glória a Deus. Sem eu pedir. O especialista chega e diz: eu preciso de uma ultrassonografia completa do baço dela. Deus levantou os provedores para pagar a consulta. Minha família que é testemunha. Eu cheguei a falar assim: não precisa, está tudo certo. Não quero saber se precisa ou se não precisa. Eu vou fazer de coração para você. Irmãos, eu devolvi dinheiro que apareceu na minha mão. Amém? Não foi isso? Eu devolvi, pastor, não tem entendendo. Se eu devolver o dinheiro, eu devolvi, porque eu não sou o tipo de pessoa que fica arrancando dinheiro. Eu não sou esse tipo de pessoa mercenária. Já que o dinheiro está aqui, não, eu devolvi. Eu devolvi. Deus abençoou tanto que eu cheguei a devolver. Você está entendendo o que é isso? Isso é Jeová Jiré honrando as suas ofertas a Deus. Porque o diabo ele nunca vai roubar de mim, primeiro, o desejo de sacrificar. Porque primeiro eu tenho que desejar. Ele nunca vai roubar de mim o desejo de sacrificar. E ele não roubando o desejo de sacrificar, mesmo que eu não tenha dinheiro. Deus vai prover o sacrifício. Ele vai prover alguém que entregar na minha mão para eu. Eu fico imaginando a cena. Quando Jó ele sacrifica aqueles animais,
70%, 80% da igreja não tem controle. Aí o Satanás ele começa a usar a mente de muitos que ficaram sentados, porque não acreditam, não tem desejo de sacrificar. Você pode olhar que as pessoas ficam tudo na mesma. Aí já faz a conta logo. Tanto. Nossa, pastor vai malar. Só que todos os anos, da maioria dos que vêm aqui, 30% de música. O resto, não. Isso não é uma coisa só da minha igreja, é da maioria da minha igreja. O pastor Flamengo veio tudo fez aquele pode santo. A minoria chegou da minha igreja. E eu vou cobrar? Eu não. É o problema da pessoa que fez o sacrifício. Eu fiz o meu e eu não tenho que estar cobrando ele. Você não vai me ver chegando perto de você para cobrar o voto que você não tem. Eu vou pregar o peso na vida de uma pessoa que faz tudo. Mas te cobrar, eu não vou. Porque às vezes, irmãos, o diabo ele rouba das pessoas o desejo. Por que, irmãos? Que quando Abraão foi sacrificar Isaac, a Bíblia diz que ele deixou o seu servo no pé do monte. Ele não falou nada com Sara. E ele foi sozinho com o povo. Se ele fala com Sara, Sara fala com meu filho, seu irmão. Amém, mãe? Porque o sacrifício conversa com ele. Se ele fala com Eliezer, Eliezer falava: Abraão, você está louco, eu não vou deixar você matar seu filho. Amém? Está entendendo? Por isso que Abraão, ó, sim, senhor Deus. É Isaac que o senhor quer, é Isaac que o senhor quer. Olha quem é na fé, quem tem experiência de sacrifício. Chegando no topo do monte Moriá, Isaac, ele viu que estava sozinho e ele tinha experiência de sacrifício com seu pai. Ele olha para o seu pai e diz: pai, eu estou vendo a lenha, eu estou vendo o cutelo que usa para sacrificar, mas eu não estou vendo o sacrifício. Agora você imagina o que é para um pai ouvir do filho, saber o filho é o seu. Sabe o que Gabriel vai perguntar? Meu filho, Deus proverá os filhos. Isso fez a diferença na vida de Gabriel. Ele veio do sacrifício, mas ele sabia que Deus entrou. Porque quando nós fazemos o apelo, nós temos o desejo de sacrificar. Quando nós aceitamos o sacrifício, na verdade, antes mesmo da gente entregar o sacrifício já está no altar. Abraão não sacrificou Isaac, mas Isaac já estava no altar em cima da lenha, em cima do altar. Nós vamos entender. Quando você aceita o voto, você já, para Deus, você já colocou o voto. Daí para frente, é a sua fé de fazer Deus prover por você. Mas o problema é que as pessoas acham, quando a gente faz sacrifício, elas acham que está falando de dinheiro. Eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando de dinheiro. Porque se eu falasse de dinheiro, eu ia falar agora. Mas quando eu falo de volta, eu estou falando de fé. Aqui, ó, todos os anos, muitas pessoas têm experiência. A verdade foi um, acho que ano passado, 2 anos atrás, não deixou mentir, não concordo não, se eu estiver mentindo. A verdade foi um, chegou diante de mim e falou: Deus já proveu. Estou mentindo, a verdade, padeci um outro. Foi você mesmo? Lá no trecho tiveram outras pessoas. Por quê?
Porque para eles já está. Ou seja, é de Deus e sai não vai mexer. É de Deus e Eliezer vai mexer. Pegou o poder. Então foi por isso que quando Abraão aproximou de Isaac, Deus gritou: não faças mal ao meu filho, porque eu já recebi o seu. Eu recebi de coração. Agora eu sei que eu posso confiar em você toda a riqueza. E ele fala assim: olha, eu juro por Deus que você vai ser o homem mais próximo. Glória a Deus. Abraão já sabe que vai na promessa para essa cidade. E ele não acredita. E ele falou: pode procurar o cordeiro pai. E Abraão olhou e viu o cordeiro preso aos arbustos. Ele pega o cordeiro e sacrifica a Deus. Naquele momento ele levanta o altar para Deus e fala: esse lugar se chama Jeová Jiré, porque Deus proveu para si. Glória a Deus. Glória a Deus. Que deve ser lugar de chamar. Tem muitas outras coisas pregadas, como se fala. Falar que falar uma coisa sobre oração. Nosso Deus, irmão, nós oramos agora, apresentamos diante do Senhor cada pessoa que ouviu essa mensagem. A tua palavra diz, o próprio Jesus diz: o ladrão não vem senão para roubar, para matar e para destruir. Mas eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância. Mas para que nós tivéssemos essa vida em abundância, Jesus teve que sacrificar a sua própria vida. Foi através do sacrifício que ele nos deu a abundância. Meu Deus, não permita que Satanás ele roube dessas pessoas o desejo de sacrificar, porque através do sacrifício o Senhor blinda os nossos projetos, através do sacrifício o Senhor blinda os nossos sonhos, os nossos projetos, blinda a nossa saúde, blinda a nossa família, blinda os nossos negócios com a cerca viva, com a cerca de anjo. Muito obrigado pela tua presença aqui nesse lugar, pela tua palavra e pelo teu Espírito Santo, já trazendo a palavra rema, revelando a cada coração aquilo que o Senhor quer que seja revelado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Você vai lugar. Aleluia. Pega na sua mão agora a sua oferta. Vamos orar. Vamos abençoar agora a sua oferta. Irmão, vocês estão vendo aí que a igreja não é bonita, né? Aí o capeta resolveu fazer isso aqui só para acabar com a minha alegria, mas para acabar. Está ficando lindo a igreja, né? Olha, a gente pintou a igreja, vai ficar de novo, vai dar a segunda mão. A gente está fazendo isso aí, só o metro disso aí é 69 momentos no teto. Só o teto. Nós temos aqui 15 metros com as calhas. E aí, amanhã nós vamos mexer nas portas do vidro. Todo dia aparece uma coisa mais para mexer. Então eu preciso contar com a sua ajuda, com a sua doação. Se você quiser passar o cartão, pode passar. Você conhece a igreja, você sabe que tudo que você está investindo é para a igreja. Eu quero abençoar os meus amigos da internet, que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.